Olá, sou Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo comprimento de arco de curvas parametrizadas. Então, seja C uma curva com equações paramétricas dadas por x igual a f de t, y, g de t, onde t varia entre alfa e beta, onde f' e g' são contínuas nesse intervalo fechado e C é percorrida exatamente uma única vez quando t aumenta de alfa até beta. Então, essas condições aqui elas são necessárias porque a gente vai estar calculando derivada tanto de x quanto de y e depois calculando integral aqui. Então, para essa integral aqui existir, nós precisamos dessas duas condições aqui. Tá? Então, se eu quero calcular o comprimento de arco dessa curva de alfa até beta, a gente vai calcular a integral de alfa até beta da raiz do dx sobre dt ao quadrado mais dy sobre dt ao quadrado dt. Exemplo 1. Determine o comprimento de arco da curva parametrizada por x igual a t ao cubo, y igual a 2t ao quadrado, de t de menos 2 até t. Então, basta substituir aqui os dados naquela fórmula. Então, esse comprimento de arco vai ser dado pela integral de menos 2 até 0 da raiz da derivada de x. Então, aqui o dx dt é 3t ao quadrado. Então, essa derivada ao quadrado mais o dy sobre dt, que é 4t, também ao quadrado, dt. Então, o que a gente vai ter que fazer é calcular essa integral aí. Então, vai ficar a integral de menos 2 até 0 da integral de 9t à quarta mais 16t ao quadrado, dt. O que dá para a gente fazer nessa expressão aqui? Então, eu posso colocar o t ao quadrado como fator comum. Então, vai ficar a integral de menos 2 até 0 da raiz de t ao quadrado, que multiplica 9t ao quadrado mais 16 dt. Vou utilizar aqui propriedade de raiz. Então, vai ficar raiz de t ao quadrado vezes raiz de 9t ao quadrado mais 16 dt. Agora, nós devemos tomar cuidado nesse próximo passo aqui. Nós sabemos que a raiz de t ao quadrado é módulo de t. E como t é um número entre menos 2 e 0, se t aqui é um número menor ou igual a 0, o módulo dele é menos ele. Então, no lugar da raiz de t ao quadrado, eu vou colocar o menos t. Então, aqui vai ficar a integral de menos 2 a 0, menos t, raiz de 9t ao quadrado, mais 16 dt. Então, o que a gente tem que fazer é resolver essa integral. Eu posso tirar esse menos daqui, escrever fora da integral. Vou calcular essa integral em separado, depois a gente vem e substitui aqui os limites de integração. Então, integral de t, que multiplica raiz de 9t ao quadrado mais 16 dt. Essa integral ela pode ser resolvida utilizando substituição simples. Vou chamar então de u o que está dentro da raiz, 9t ao quadrado mais 16. Então, du é igual a 18t dt. Como aqui eu tenho t dt, isolando o t dt, nós vamos obter du dividido por 18. Então, reescrevendo essa integral em termos do u, o t dt é du sobre 18
E aqui nós vamos obter raiz de u. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 18 integral de raiz de u, que é u elevado a meio, du. Calculando essa integral de u elevado a meio, é u elevado a meio mais 1, que é 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 sobre 18. Essa fração, como ela está dividindo, ela vem aqui multiplicando dessa forma, vezes u elevado a 3 sobre 2. Então, a integral vai ser, posso simplificar aqui por 2 por 2, aqui dá 9. 9 vezes 3 é 27, então vai ficar 1 sobre 27, vezes u elevado a 3 sobre 2, onde u é 9t ao quadrado mais 16. Então, 1 sobre 27 vezes 9t ao quadrado mais 16 elevado a 3 sobre 2. Então, agora, vamos aplicar aqui os limites de integração. Então, vai ficar menos o 1 sobre 27, eu posso conservar, né? Então, esse menos, porque aqui tinha esse menos, esse 1 sobre 27 eu posso conservar aqui, e vou fazer o t variar de menos 2 até 0 para a expressão 9t ao quadrado mais 16 elevado a 3 sobre 2. Então, onde o t varia de menos 2 até 0. Substituindo o valor de t por 0, nós vamos obter 16 elevado a 3 sobre 2, né? Porque aqui vai ficar um 9 multiplicando o 0, que zera, menos, agora vamos substituir o t por menos 2. Então, quando o t é menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 9 é 36, mais 16, que resulta 52. Então, ali vai ficar menos 52 elevado a 3 sobre 2. E esse é o valor do comprimento de arco. Note que essa expressão aqui pode ser simplificada, e além disso, esse número que está dentro desse parênteses, ele é um número negativo, né? Isso aqui está correto, né? Porque como eu tenho esse menos aqui, então o resultado final vai ser um número positivo, e o comprimento de arco de qualquer curva a gente sabe que realmente é um número positivo. E com isso a gente finaliza esse primeiro exemplo. Exemplo 2. Calcule o comprimento total da astroide que tem equações paramétricas x igual a cosseno ao cubo de t e y igual a seno ao cubo de t, com a maior do que zero. Então, aqui nós temos um esboço da astroide e nós queremos calcular o comprimento total dessa curva aí. Para ficar mais fácil fazer os cálculos, nós vamos calcular o comprimento desse pedaço aqui, do primeiro quadrante, e multiplicar ele por 4, né, pela simetria aí da curva. Então, note o seguinte, se o t é 0, cosseno de 0 é 1, então x vale a, e o y vale 0, que é esse pontinho aqui. Então, esse ponto nós obtemos quando o t é igual a 0, e esse ponto aqui é obtido quando t é π sobre 2, pois quando t é π sobre 2, o x, o cosseno de 90, nós sabemos que é 0, então x vale 0, e o seno de 90 é 1, então x é 0, y é igual a a. Então, nesse ponto t é 0, nesse ponto t é igual a π sobre 2, e esses valores de t nós vamos estar utilizando naquela expressão que calcula o comprimento de arco da curva, né? Então, o comprimento vai ser igual a 4 vezes a integral de 0 a π sobre 2 da raiz de dx dt
ao quadrado. Então, quanto que dá essa derivada aqui de x em relação a t? Vai ficar 3a vezes cosseno ao quadrado de t vezes derivada de cosseno menos seno de t. Então, aqui nós aplicamos a regra da cadeia. Lembrando que ainda tem um ao quadrado aqui. Mas segue a mesma ideia para calcular a derivada agora em relação a x. Então, vai ficar 3a seno ao quadrado de t vezes a derivada de seno, que é cosseno de t. Isso aqui ao quadrado dt. Então, essa expressão vai ser igual a 4 vezes integral de 0 a π sobre 2 da raiz. Essa primeira expressão ao quadrado vai ficar 9a ao quadrado cosseno à quarta de t vezes seno ao quadrado de t. A segunda expressão ao quadrado vai ficar 9a ao quadrado seno à quarta de t vezes cosseno ao quadrado de t. Então, isso tudo aqui está dentro da raiz dt. O que dá para a gente fazer aí? 4 vezes integral de 0 a π sobre 2 da raiz. Posso colocar 9a ao quadrado cosseno ao quadrado de t seno ao quadrado de t. Aqui vai sobrar cosseno ao quadrado de t e na segunda expressão seno ao quadrado de t. Então, isso tudo aqui raiz dt. Então, igual 4 vezes integral de 0 a π sobre 2. Vai ficar a raiz desse termo vezes a raiz desse termo, mas note que o que está entre parênteses aqui é igual a 1. Então, nós vamos obter só a raiz de 9a ao quadrado, cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. E eu posso aplicar aqui a raiz de cada um desses termos. A raiz de 9 é 3. A raiz de a ao quadrado é módulo de a, mas como a é maior do que 0, módulo de a é igual a vezes a raiz de cosseno ao quadrado é módulo de cosseno. Como o t varia de 0 até π sobre 2, o cosseno de todos esses ângulos é positivo, e a mesma coisa acontece para o seno. Então, aqui vai ficar raiz de cosseno ao quadrado, que é módulo de cosseno, que é cosseno t, e a mesma coisa acontece com o seno dt. Então, agora, o que a gente vai ter que fazer é resolver essa integral aqui. O 3 e o a são constantes, 3 vezes 4 é 12, vai ficar 12a, integral de 0 até π sobre 2, de cosseno t, seno t, dt. Então, a gente deve resolver essa integral aí e substituir os limites de integração. Vou calcular a integral aqui em separado. Então, integral de cosseno t vezes seno t dt. Eu posso chamar o seno de t de u, porque eu obtenho du igual a derivada de seno é cosseno t dt. Então, onde tem cosseno t dt, eu vou colocar o du, e no lugar do seno t eu vou colocar o u. Então, isso aqui vale u, fica a integral de u, e o que sobra aqui é o du. Integral de u du é u ao quadrado dividido por 2, onde o u é seno de t. Então, vai ficar seno ao quadrado de t dividido por 2. Então, o comprimento dessa curva vai ser 12a vezes seno ao quadrado de t sobre 2, com t variando de 0 até π sobre 2. 12a vezes. Se o t é π sobre 2, for 90, seno de 90 é 1, então aqui vai ficar meio,
menos, agora quando t é zero, seno de 0 é zero, vai dar zero. Então, 12A vezes meio resulta em 6A. Então, esse é o comprimento total da asteroide, e com isso a gente finaliza a aula.